Eu sou nascido na cidade de São Paulo em 14 de julho de 1955. Um baby boomer legítimo, um ser analógico. 19 anos vividos no centro de São Paulo, ali pertinho da Rua 25 de Março, assim, você deve conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar. E nesses anos todos em que eu vivi, eu era o garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones nem tanto. Eu também fui o garoto que aprendeu a tocar violão por paixão. Ah, pobre da minha mãe, como eu atormentei a minha mãe, até que ela me comprou um violão. E tinha uma professora no prédio em que eu morava, o edifício Paraíso, onde tem o Adão e Eva em uma escultura maravilhosa, logo na entrada do prédio. Está por ali ainda, se você passar na rua Dr. Carlos de Souza Nazaré, 301, você vai encontrar essa escultura. A professora não mais. Mas ela me deu aula durante uns 2 meses e ela me ensinou assim: sempre alegre e feliz, vem o banjo boy. Era ré, lá e tinha um sol. E eu fui aprendendo e me apaixonei. E lá por volta dos meus 10 anos, eu já queria ter a minha primeira banda. Por quê? Porque um dia, um amigo meu, que era muito abastado, ele era o pai dono de lojas na 25 de março, ele trouxe um amplificador e uma guitarra. E pela primeira vez eu vi e ouvi o som de uma guitarra. Eu pirei, eu fiquei louco, eu queria aquilo para mim. Só que nesse meio tempo eu descobri, um dia nas lojas Pirani, depois pegou fogo lá no prédio, né? No edifício, acho que era Andraus, eu não me lembro muito bem. E aí, naquele dia, naquela maravilhosa lojas Pirani, ali na Avenida Ipiranga, eu fui ver um instrumento que estava deitado sobre um tecido maravilhoso e com cordas grossas, mas faltavam 2 cordas. O meu violão tinha 6 cordas, mas aquele instrumento só tinha 4, e elas eram muito grossas. E aí eu comecei a pensar, mas que instrumento é esse? E aí eu me lembrei que na minha radiola, onde era com disco vinil e tocava o Roberto Carlos, tinha um dum-dum-dum. E foi assim que eu me descobri um contrabaixista. E eu fui estudar contrabaixo. E esse contrabaixo eu estudei com o Joãozinho dos Moscas, que era uma banda sensacional. Tinha até câmara de eco. Quando eles faziam o ensaio lá na Moca, eu ficava encantado. Aquele som era maravilhoso. As minhas bandas, a primeira banda, e olhe que meu amigo ainda está meu amigo até hoje, o outro amigo se foi, o outro também, mas o meu amigo Paulo é você, está até hoje comigo e nós mantivemos a banda, o Friends Forever, ou a banda Friends Forever, amigos para sempre. Mas assim foi, aprendendo na esquina, tirando uma música aqui, uma música ali, e um belo dia na porta do prédio, desse mesmo prédio Paraíso, eu escuto um primo meu conversando com meu pai e falando sobre uma tal coisa chamada de física nuclear. Eu falei, do que essas pessoas estão falando? E eles estavam falando de energia e de coisas assim muito misteriosas, científicas, e eu com a minha bicicletinha dizendo, poxa, mas que negócio é esse? E aquilo ficou em mim. Eu não sabia, mas ficou. Muito bem, e assim os anos se passaram, eu ingressei no Colégio São Bento, em São Paulo, ali bem no Largo de São Bento, que era um local maravilhoso, não tinha metrô ainda não, foi construído depois, né? O metrô foi da minha época. E ali fui estudando até o colegial, que é o equivalente ao ensino médio. E eu amava mesmo, era estar nos laboratórios de física da escola. E eu tinha um professor que eu amava muito, esse professor era o professor Ari Ferraz de Mello, já falecido, professor de Química.
E aquele seu assistente, que depois foi meu colega professor, professor Ferrúcio, e aquele laboratório maravilhoso, o colégio tinha laboratórios incríveis de biologia com microscópios e principalmente o laboratório de física, que os beneditinos pós-guerra trouxeram vários equipamentos fantásticos, ampolas que acendiam com alta tensão, equipamentos, kits, lâmpadas, equipamentos como planos inclinados, e aquilo tudo era fascinante. Que eu ficava lá e eu ganhei a chave do laboratório, aonde eu poderia entrar, aonde eu poderia ficar, e eu ficava. Mas aconteceu que, em 15 de dezembro de 1970, um dia antes, eu encontrei meu pai. Meus pais eram separados. Eu e minha mãe morávamos em São Paulo, meu pai morava-se em Londrina, se morava em Londrina. E eu o encontrei no dia 14 de dezembro, ficamos juntos, minha vovó tinha quebrado a perna, e no dia seguinte tínhamos combinado, não, você venha de manhã, nós vamos estar aqui, vou estar aqui no hospital. E assim foi, minha mãe ligou, e eu vi que ela começou a chorar, e a minha tia disse para ela, a queima-roupa, o Joaquim morreu. Meu pai morreu. Ele tinha ido levar o irmão a uma clínica, um irmão mais jovem, passou mal e veio a falecer de um infarto agudo no miocárdio na mesa do médico. Eu sou filho único. E assim meu pai se foi. E eu procurava por esse meu pai. Meu pai, eu olhava ali no seu velório, e eu pensava, não, meu pai, você vai fazer uma longa viagem, mas um dia eu vou te encontrar, um dia nós vamos nos encontrar. E aquilo foi uma dor muito profunda. Alguns dias depois, como meu pai era um inventor, um engenheiro eletrônico, formado na London University, a correspondência, curso de educação à distância, mas um homem muito estudioso, falava fluentemente inglês, havia trabalhado no campo de Marte para a Força Aérea Brasileira, e aí havia umas máquinas de fliperama, não sei se todos vocês já viram uma máquina de fliperama, do pinball, as bolinhas, pim, 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 pim. E ele tinha inventado uma máquina onde, quando nem existia ainda circuitos integrados, e ele criou uns circuitos integrados, uma máquina linda, chamada Viagem à Lua. Só que ele era muito criativo, mas pouco sistemático, e não tinha feito esquemas das máquinas. Então ninguém sabia como funcionava. Portanto, no primeira pane técnica, esquece de consertar a máquina. Aí nós chamamos, minha mãe chamou um técnico que havia trabalhado com ele em Londrina, e essa pessoa veio para a nossa casa. E foi desmontando, pedacinho por pedacinho da máquina, e escrevendo, desenhando num papel milimetrado grande, eu me lembro como hoje, parte a parte daqueles circuitos. E eu me encantava com aquilo. Cada dia que chegava, de manhã lá estava eu, acompanhando à tarde, na verdade, porque de manhã eu estava estudando no São Bento, acompanhando aquele trabalho minucioso daquele técnico. E assim eu ia vendo as pecinhas e coisas coloridas e dispositivos de metal, que no futuro eu logo próximo saberia descobrir que eram resistores, capacitores, transistores, coisas assim. E assim foi que a eletrônica me achou. Eu me apaixonei por aquilo. E cheguei então para o meu avô e disse, meu avô, eu quero fazer um curso técnico. E ele prontamente me ajudou. Eu me matriculei e fiz um curso durante 1 ano e meio. Só que no 3º mês eu já estava me aventurando a consertar o radinho das vizinhas e dos vizinhos. E aí ia buscar as pecinhas e já conseguia gerar algum dinheirinho ali para o meu sustento ou para colaborar nas minhas despesas. E fui me apaixonando cada vez mais. E fiz uma carreira nesta área.
Durante 22 anos, eu fui um homem ligado à área técnica e construí minha primeira empresa. Aliás, meu pai tinha uma fábrica em Londrina e durante os quase 10 anos em que demorou para se resolver o seu inventário, quando chegou o resultado e o recurso daquilo, era o equivalente hoje a gente poder criar uma MEI. Foi o que aconteceu. E eu disse, eu vou criar a minha primeira empresa, a Eletromédica Carvalho. E com essa empresa eu iria consertar televisores, fazer a sonorização de ambientes, e assim foi. Até que em um determinado momento eu estava trabalhando, mas eu tinha que dar prosseguimento aos meus estudos, porque eu havia parado de estudar. Eu havia conhecido a mãe do meu filho, meu primeiro filho, o Fábio. E eu era pai. Aos 20 anos de idade, eu era pai do Fábio. E havia parado de estudar. Então, dizendo para minha mãe, eu preciso voltar a estudar, e ela disse, eu vou dar um jeitinho para você. E ela me inscreveu num cursinho supletivo, mas era um pouquinho longe, e eu não conseguia ir todas as noites, então ela conseguiu uma outra escola, e essa outra escola, que foi o Colégio Batista Brasileiro, em São Paulo, nas Perdizes, foi maravilhosa. As aulas eram noturnas e eu fiz ali o 2º e o 3º ano do ensino, então colegial, equivalente ao médio hoje em dia. Ali acontecia às quintas-feiras à noite uma palestra do pastor, para alguém que estava um pouquinho ainda perdido na vida, nessa idade, era bem importante ouvir aquelas palavras. E um belo dia, numa das aulas dessa escola, uma professora de geografia, que eu nunca vou me esquecer do semblante dela, ela havia nos deixado o desafio de fazer um trabalho. E eu fiz o trabalho, fiz a sério com o meu grupo, mas eu fui, por alguma razão do grupo, eu fui escolhido a ser o apresentador do trabalho. E quando fui apresentar o trabalho, ao final ela disse, olhou para mim e disse assim, olha, você se comunica muito bem. E eu estava ouvindo isso, de alguma maneira aquilo me foi uma surpresa, porque eu não tinha essa percepção, me comunico bem. Ela, você deve cuidar e acreditar muito em você. Tá bom. E essas coisas que são aquelas coisas que os nossos professores ensinam para sempre na nossa vida. É ser quem somos, é nos enxergar, nos dar aquela visão de quem nós somos e de como nós somos. Às vezes nós não temos esse autoespelho. E assim foi, concluí os estudos no supletivo e no final daquele mesmo ano eu me decidi que eu iria fazer engenharia eletrônica. Me inscrevi no vestibular, fui, tentei, passei 3 dias num local onde havia as provas presenciais e 4 dias depois comprei o jornal logo na madrugada, quase, para ver o resultado e olhei no jornal, começando lá pelo último lugar e fui, acho que deveriam ter talvez 120 vagas ou coisa assim, e eu fui até o primeiro, claro que eu não estava lá. Então naquele dia eu me decidi que eu iria arrumar um novo emprego e iria fazer cursinho. Eu já te conto a seguir o que veio no próximo segmento.